Agora sim, gravou. Compartilhar a tela, revisão. Eu havia comentado com vocês sobre aqui o chat, porque se vocês falarem comigo, também está aqui já aberto. Eu havia comentado há umas 3 semanas atrás ou mais que se vocês fizessem uma avaliação, quais conteúdos apareceriam, tá bem? Então, vou repetir quais conteúdos vão aparecer aí na avaliação de vocês de semana que vem. Então, primeiro conteúdo, os conceitos geográficos, que foi assunto da nossa primeira aula. Vai aparecer o conteúdo sobre velha ordem mundial, vai aparecer um conteúdo sobre globalização e conteúdo sobre Estados Unidos, tá? Que foi o que nós estudamos até então. Então, basicamente, esses serão os conteúdos da nossa avaliação. Tá, Bruno? Bruno falou, oi, quais tópicos mesmo? Repito. Obrigada, Gaspar. Conceitos geográficos, velha ordem mundial, globalização e Estados Unidos. E Estados Unidos é só a parte 1, tá? Aquela parte mais histórico-geográfica, onde nós falávamos da postura, das posturas da política externa adotada pelos Estados Unidos. Tá bem? Então, é esse conteúdo. Obrigada, Gaspar. Nessa nossa revisãozinha, óbvio, em 40 minutos, eu não consigo abordar todo esse conteúdo. Mas eu coloquei, principalmente aqui na nossa revisãozinha, 5 questões, tá? Tranquilinho. Sobre velha ordem mundial. Tem uma questãozinha sobre conceitos geográficos também. E os demais tópicos eu comento aqui com vocês, tá? E aí eu tiro dúvidas. Show de... Queridos, coloquei aqui algumas questões bonitinhas. Tem uma que é bem próxima, bem parecidinha com uma que vai estar lá na nossa avaliação. Tá? Então, depois eu comento qual questão é essa. Então, vamos aqui dar uma revisada através dessas questões. Essa primeira questão que eu coloquei aqui na revisão é uma questão da Universidade Estadual do Ceará, que fala sobre... na verdade, uma questão mais introdutória do que foi a Guerra Fria, e aí vocês acho que já estão até cansados de saber disso, mas é interessante a gente entender como que os conteúdos eles aparecem nas provas, enfim, né? Então, diz assim essa primeira questão. Após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, emergiram como superpotências antagônicas os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ambas vitoriosas sobre o eixo. Então, aquela ideia de, lembrando aí as aulas de vocês de história, que no contexto da Segunda Guerra Mundial nós tínhamos a oposição entre o eixo e a Entente, né? Então nós tínhamos a oposição entre dois grupos antagônicos, e aí o grupo que era composto, entre tantos outros países, por União Soviética e Estados Unidos, venceu outro grupo chamado de Eixo. A disputa entre os Estados Unidos, representantes do mundo capitalista, e a União Soviética, líder do bloco socialista, ia desde aspectos ideológicos, políticos e econômicos, até conflitos regionais em que cada superpotência apoiava um dos lados envolvidos como forma de afirmar sua superioridade. É aquela ideia de... Hoje em dia, nós chamamos esse conflito geopolítico de Guerra Fria porque hoje nós sabemos que não houve um embate direto entre essas duas superpotências. Na verdade, houve uma terceirização do conflito. Como assim uma terceirização do conflito? Normalmente, o que acontecia era Estados Unidos e União Soviética apoiavam grupos opostos, lados opostos, dentro de um conflito em um determinado país. Isso aconteceu, por exemplo, no Vietnã, isso aconteceu no Irã, isso aconteceu na Coreia. Em diversos contextos, nós tínhamos a oposição entre um grupo que era apoiado pelos Estados Unidos e um grupo que era apoiado pelos socialistas soviéticos, né? Pelos Estados Unidos e outro pelos socialistas soviéticos. Eu dei essa pausa porque eu estava lembrando como houve a construção de grupos fundamentalistas islâmicos. Hoje em dia a gente fala muito, né, da atuação de grupos fundamentalistas islâmicos. Muitos desses os Estados Unidos se opõem, né, fazem declarada oposição em relação a esses grupos. Mas muitos desses grupos existem, por exemplo, a Al-Qaeda,
Muitos desses grupos eles existem porque em outro momento eles, na verdade, receberam apoio do próprio Estados Unidos. Porque a ideia dos Estados Unidos era o seguinte: como que eu conquisto aliados nesse contexto de Guerra Fria? Era entre as várias formas, uma dessas estratégias de conquista de aliados era a seguinte: eu busco ter governos que me apoiem. Ou seja, eu tento estabelecer um diálogo com o governo de países que vão me oferecer alguma vantagem e tento trazer eles para mim. Eu tento fazer com que eles entendam que ser meus aliados, isso é muito bom para eles. Mas alguns países acabavam apresentando, governos de alguns países acabavam apresentando, representando uma certa resistência em se aliar, em se alinhar aos interesses, por exemplo, dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos falavam, ok, tudo bem, não precisa ser meu parceiro. Tudo bem, entre aspas. Deixa eu só fechar isso aqui que apareceu na minha tela. Só um minuto, gente. Pronto. Tudo bem, entre aspas, tá? Porque os Estados Unidos faziam o seguinte, já que o governo de tal país não me aceitou, não aceitou ser meu aliado, simples, eu vou estimular a população, vou incitar a população a derrubar o governo atual e quem vai entrar para assumir o governo, aí sim vão ser pessoas que vão se alinhar a mim. Então isso aconteceu em vários e vários países no Oriente Médio, tá? Então os Estados Unidos promoveu basicamente uma série de conflitos civis no Oriente Médio visando a ocupação de cargos governamentais por pessoas que se alinhariam aos seus interesses. Isso é muito louco, né? Então, isso levou a conflitos regionais que eram apoiados, por um lado, pelos Estados Unidos, mas a União Soviética também fez muito isso. Tá? A gente fala sempre de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, mas a União Soviética também fez isso. E ele continua dizendo, essa época de enfrentamento durou até o início da década de 90, quando a União Soviética passou por profundas transformações de ordem política e econômica. Então, na década de 90, nós tivemos aí um processo de desestabilização do mundo socialista. A União Soviética ela passou por um processo de fragmentação, houve a queda do Muro de Berlim, houve vários países que compunham a União Soviética deixaram de ser socialistas. Então, nós tivemos uma série de transformações no que nós conhecíamos como mundo socialista. Então, essas transformações foram políticas e econômicas. E ele continua dizendo, no que diz respeito à disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, neste período da história do século XX, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. A disputa entre as duas superpotências foi chamada de Guerra Fria pelo fato de não ter ocorrido nenhum conflito em que ambas tenham se envolvido, mesmo isoladamente. Errada, tá? Já digo de cara. Por quê? De repente você fala, Rana, mas não é isso? Você acabou de falar isso, que não houve nenhum conflito em que ambas estavam envolvidas. Não, eu disse que não houve nenhum conflito direto. Eu falei que houve, na verdade, uma terceirização do conflito, ou seja, Estados Unidos nunca atacou o território da União Soviética, nunca houve um embate direto, soldados dos Estados Unidos chegando na União Soviética, e nem o contrário também. Mas a disputa entre esses dois países estava ali no campo ideológico, como ele diz no texto, no campo político, no campo econômico. E quando haviam embates entre esses dois blocos, entre esses dois países, eram conflitos terceirizados, ou seja, acontecia no território de outros países. Malandro eles, né? Então, letra A está errada. Letra B. Dentre as principais manifestações de disputa entre as potências capitalista e socialista estavam a corrida armamentista nuclear e a corrida espacial. O que vocês acham? Senão só eu fico aqui falando. O que vocês acham dessa B? Dentre as principais manifestações de disputa entre as potências capitalista e socialista estava a corrida armamentista nuclear e a corrida espacial. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Ih, esse silêncio aqui, não acha nada. Verdadeiro, sim. Bruno falou, talvez.
Sim, essa letra B, assim, tá certinha, certinha. Vamos guardar ela como nosso gabarito. Por quê? Houve sim aquela disputa, né? Quem chegaria primeiro no espaço, quem chegaria primeiro à Lua. Então, houve essa disputa espacial e também armamentista nuclear. Na verdade, a Guerra Fria, o marco inicial dela, se assim nós podemos dizer, é, foi uma questão relacionada à questão armamentista nuclear. Se vocês lembram aí das aulas de história, quando vocês estudaram Segunda Guerra Mundial, aquela situação, né, de final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos joga 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki, na verdade, o que os Estados Unidos estavam fazendo era sinalizar para a União Soviética, olha só, eu estou chegando para valer e agora, já que os países europeus estão derrotados, eu sou a nova potência hegemônica mundial. Então, na verdade, as bombas, na verdade, nem fariam sentido, porque a guerra, de fato, já estava finalizada, mas os Estados Unidos ele bombardeou essas 2 cidades, na verdade, como uma forma de comunicar ao mundo, incluindo a União Soviética, que eles estavam ali para o que desse e viesse. Estavam ali ocupando, querendo ocupar esse posto de potência hegemônica mundial. Tudo bem? Então, sim, houve uma disputa na questão nuclear e espacial, porque depois também a União Soviética começou a se desenvolver, se armar nuclearmente falando. Então, letra B bonitinha. Letra C fala o seguinte, na Guerra da Coreia, que foi uma dessas guerras terceirizadas, que foi de 1950 a 53, os Estados Unidos deram apoio ao governo marxista-leninista norte-coreano. Nós já poderíamos parar por aí, né, gente? Porque é meio contraditório. Estados Unidos, símbolo máximo do capitalismo, apoiando um governo marxista-leninista. Leninista vem de Lenin, Vladimir Lenin. É tipo Bolsonaro apoiar o Lula. Faz sentido, né? Não rola. Então, não, tá? Liderado por Kim Il-sung, hoje a Coreia do Norte é governada por seu filho Kim Jong-un. Na verdade, essa questão ela é bem antiga, porque o Kim Jong-un Kim Jong-il é o pai do atual governante da Coreia do Norte, tá? Então, letra C, não, erradíssima. Quem apoiou a Coreia do Norte foi a União Soviética. Letra D, o apoio soviético aos insurgentes muçulmanos chamados Mujahidins no Afeganistão levou a derrubar o regime comunista no país. Não, tá? Não levou a derrubar o regime comunista no país, mas, na verdade, instalar o governo comunista no país. Então, errado. Gabarito bonitinho, lindinho, letra C de casa. Ou melhor, B de bola, louca. B de bola, tá? Quando ele fala que houve, sim, uma disputa armamentista nuclear e a corrida espacial envolvendo a União Soviética e Estados Unidos. Tranquilo, né, gente, essa questãozinha? Molezinha, né? Tranquilinho. Dúvidas? Fale agora ou aguarde até semana que vem. Essa questão... Baixei demais. Subi um pouquinho e pronto. Essa questão aqui já fala de um contexto de final da Guerra Fria. Essa imagem que vocês estão vendo, mostra a derrubada do Muro de Berlim. Essa derrubada do Muro de Berlim, como vocês podem ver, ela ocorreu liderada pela própria população da Berlim Oriental. Só recapitulando, tá? Às vezes a gente fala tanto em Muro de Berlim, mas às vezes a gente perde um pouco o contexto de construção e de derrubada desse muro. Quando nós falamos em Muro de Berlim, o que foi esse Muro de Berlim? Ele foi construído na década de 1960, ou seja, no contexto da Guerra Fria, pela União Soviética, no seguinte contexto. Percebia-se que em Berlim, capital da Alemanha, haviam 2 áreas que claramente tinham, por um lado, no caso, Berlim Oriental, influência socialista soviética, e a Berlim Ocidental estava sob influência dos Estados Unidos, influência capitalista. Então, a ideia era o seguinte: eu não posso conceber que pessoas do meu lado migrem para a oposição. Isso aí fere o meu ego. Então, o que a União Soviética pensou é o seguinte:
Já sei como eu vou impedir que a população da Berlim Oriental migre para a Berlim Ocidental. Eu vou construir um muro. Então, o muro de Berlim, na verdade, ele foi construído com o objetivo de impedir ou de dificultar essa migração de população do lado oriental, sob influência socialista, migrassem para o lado ocidental, sob influência capitalista. Uma outra coisa importante a se falar é o seguinte: a capital da Alemanha, por que ela era dividida entre capitalistas e socialistas? Bom, a capital de um país, ela simboliza o ponto mais pulsante do país, né? Então, quando nós falamos em ocupação de Berlim, tanto por socialistas quanto por capitalistas, na verdade é porque esses dois grupos queriam dominar a cidade mais importante daquele país. A cidade que concentrava e comandava todas as demais atividades do país. Tudo bem? Então, por isso que houve essa composição dicotômica, né? Essa composição da Berlim, tanto por socialistas quanto por capitalistas. E uma outra coisinha a se destacar é que Berlim, ela ficava dentro da Alemanha oriental, tá? Porque tanto a Alemanha, ou seja, assim como o país estava dividido entre capitalistas e socialistas, a capital, ela ficava do lado socialista. Então, nós podemos afirmar que dentro da Alemanha Oriental, nós tínhamos um pedacinho de capitalismo, que era a Berlim Ocidental. Era isso, tá? Então, a questão fala o seguinte, vou dar uma acelerada aí. Em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo da Alemanha Oriental não tinha condições de mantê-lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta. Em apenas 3 dias, pelo menos 2 milhões de alemães orientais passaram para Berlim Ocidental. Já no lado ocidental, os alemães orientais formavam filas enormes diante das discotecas e das lojas né? Não vou falar para não ficar gravado. Embora não tivessem dinheiro suficiente para comprar, as pessoas olhavam tudo como se fosse um grande parque de diversões. Gente, era totalmente a realidade vivida pelos alemães da Berlim Oriental, da realidade vivida pelos alemães da Berlim Ocidental. Tem uma foto, é porque eu não trouxe ela, mas tem uma foto que mostra como que ficou a fila no McDonald's na Berlim Ocidental, quando houve a derrubada do Muro de Berlim. As pessoas estavam encantadas, querendo entender o que é aquilo, o que é isso, loja de fast food. Era bem louco, é bem surreal. E aí diz o seguinte: a partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim em 89 indica, letra A falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da população quanto à liberdade individual e ao consumo de bens e serviços. Já gostei dessa letra A, né? Já vou segurar ela como nosso gabarito. Sim, quando houve a queda do Muro de Berlim, na verdade representou uma certa fragilidade do governo socialista, que não conseguiu segurar, né, manter o seu ideal, manter o seu território, né, manter a sua política ideológica, por conta que a população estava demandando, estava empolvorosa, suplicando por mais liberdade, suplicando e desejando maior acesso a bens de consumo, serviços e por aí vai. Então, essa letra é A, perfeitinha. Letra B, as grandes realizações do modelo socialista... Não, tá? Já vou parar por aí. Houve inicialmente realmente uma grande força da União Soviética, mas ao longo dos anos ela foi perdendo esse seu poder aí no quesito saúde, educação, enfim. Letra C, o resultado do cerco militar das potências capitalistas, não. Os países capitalistas não cercaram a Berlim ou a Alemanha Oriental, não aconteceu isso, não. O vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, a qual representa o padrão soviético, porém era mais brando quanto à livre circulação da sociedade e à liberdade de imprensa. Não, tá? Governos socialistas normalmente são governos supercontroladores. Letra E. A crise do capitalismo dos países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Que crise? Não. Então, gabarito a letra A, tá, queridos? Então, houve uma falência do modelo socialista, tanto que ao final da Guerra Fria
muitos países deixaram de ser socialistas e se tornaram capitalistas. Tudo bem? Essa questão número 3 também fala ainda sobre velha ordem mundial. Então, eu vou pular ela. Não, fala sobre nova ordem mundial. Ela diz assim, olha, a velha ordem mundial foi marcada pelo antagonismo entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Em contrapartida, sobre a nova ordem mundial, pode-se afirmar que, então, acabou a Guerra Fria. O que aconteceu com o mundo? Letra A. A multipolaridade do poder global substituiu a rígida geometria bipolar do mundo pós-guerra. Gostei dessa, né? Assim, quando tem o fim da Guerra Fria e início da globalização, nós falamos que nós abandonamos a bipolaridade e adotamos a multipolaridade, ou seja, múltiplos, vários, diversos centros de poder. Então, nós temos, claro, os Estados Unidos ali se destacando como uma potência hegemônica, né, militar, econômica, política, cultural e blá, 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 uísque sachê. Mas, por outro lado, nós temos potências regionais de poder. Então, nós temos o Brasil e a Argentina no contexto de América do Sul, nós temos China e Japão no contexto de Ásia, nós temos a África do Sul, por exemplo, no contexto de África. Então, nós temos alguns polos regionais de poder, né? Na Europa Oriental, a Rússia se destacando, na Europa Ocidental, Alemanha, Reino Unido, França e alguns outros se destacando também. Então, sim, há uma multipolaridade. Alguns livros falam em unimultipolaridade. Na avaliação tem uma questão bem semelhante a essa, tá? Essa questão 3. Alguns livros falam sobre a unimultipolaridade, ou seja, sim, nós temos vários centros de poder, mas os Estados Unidos ele ainda é a principal potência, por isso esse uni na frente. Uni, fazendo referência aos Estados Unidos, e multipolaridade, reconhecendo que existem algumas potências regionais de poder. Né? Então, a letra A pode marcar sem medo de ser feliz, letra A é o nosso gabarito. Letra B fala: delinearam-se tropas do exército organizadas em torno de grandes potências mundiais no final do século XX. Não necessariamente, tá? Não houve o poder a partir do século XX não necessariamente está ligado ao poder militar, mas sim o poder de influência política e econômica. Gaspar falou que show. O Gaspar falou que recebeu o calendário, mas tem essa informação aqui. Filosofia e Sociologia, a nota será a soma dos trabalhos. E após faremos a média. Quem ainda não enviou todos os trabalhos, por favor, atualizar. Relaxa, gente, não fiquem preocupados, tá? Essa questão do trabalho, só fazendo um parênteses aí, eu vou ver com a coordenação se nós podemos fazer no nosso retorno, tá? Então fiquem tranquilos. É isso. Não sei se filosofia o Jorge passou alguma coisa para vocês, mas sociologia, fiquem tranquilos que se houver essa possibilidade, nós faremos presencialmente quando nós retornarmos. Se não houver, depois eu posto lá na agenda. É o Fábio agora? Show. Mas se houver essa possibilidade, pelo menos eu acho que seria ideal de nós fazermos presencialmente. E aí fazer uma atividade prática, nada de texto e resumo, nada disso. Tá bem? Então fiquem tranquilos. Letra C, a bipolaridade predominou. Não. Na nova ordem mundial, pois é, Bruno. Na nova ordem mundial não houve predomínio de bipolaridade, não. Letra D, a economia diversificou, surgindo países com economias planificadas. Economia planificada, gente, se refere a países socialistas. Por que economia planificada? Planificada vem de plano, porque normalmente os governos socialistas, eles planejam o que as pessoas vão produzir, tá? Então, olha, tal área do país vai produzir laranja, tal área vai produzir arroz, tal área vai produzir tomate, tudo bem? Então, há uma orientação do governo sobre a economia. Não houve essa ampliação de economias planificadas no contexto da nova ordem mundial, não. Letra E, a ordem multipolar surgiu como alternativa para eliminar o sistema capitalista? Não, né? Então, gabarito, letra A. Queridos, ficarão faltando questão 4 e questão 5, tá? A questão 4 vem falando sobre um pouco sobre conceitos geográficos e a questão 5 também. Mas é bem tranquilo, eu coloquei a definição bonitinha para vocês no caderno, na nossa primeira aula.
E a questão sobre o conceito geográfico que cai na prova, ela tá bem tranquila mesmo, assim, tá bem suave. Só dei uma estudada, mas tá tranquilo, tá? Eu vou enviar esse material aqui, essa revisão, para vocês na Genedu, junto com o link da aula de hoje. Qualquer dúvida, queridos, sobre essa revisão ou sobre qualquer coisa que nós tenhamos estudado, por favor, me manda a sua dúvida na Genedu que eu vou te responder, tá? Não fique com dúvida para que você possa fazer a avaliação, olha, de boaça, tá? Dá para fazer mais umas 10 questões, ótimo. Queridos, um beijo para vocês, bons estudos, boas aulas e boas avaliações na semana que vem, tá? Não entre em desespero, confia que vai dar tudo certo, não tem por que se preocupar mesmo, fiquem tranquilos, é isso. Show de... Até semana que vem. Até. E agora? Agora sim.